Olá, seja muito bem-vindo ao programa Perfil Católico da Arquidiocese de Brasília. A gente está aqui com Dom Vicente Tavares, nosso bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília, para falarmos exatamente sobre esse dia tão especial em que a gente celebra o dogma de Maria, Mãe de Deus. Dom, muito bem-vindo ao Perfil Católico. Obrigada pela presença do senhor. Já iniciando esse ano de 2025, falando então sobre a nossa mãe e a Mãe de Deus. Queria que o senhor falasse um pouquinho como que teve início esse dogma na igreja. Tá, então um bom dia, Gisele. Também desejo a você e a todos aqueles que nos escutam agora um santo e abençoado ano de 2025. Muita graça e bênção de Deus para todos, porque precisamos. Amém. O dogma da maternidade de Maria é inclusive a primeira festa, a primeira solenidade que nós celebramos, abrimos o ano com esta experiência bonita com Nossa Senhora. Então, esse dogma ele faz parte de 4 dogmas onde a Mariologia se fundamenta. Então, são eles que nós estamos celebrando, que é a maternidade divina de Maria, Mãe de Deus, a virgindade perpétua de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, que também é uma solenidade belíssima, e também a Assunção de Maria. Então, a Mariologia ela se funda nesses pontos, nesses dogmas que é fundamental para a Igreja. Não é? Então, aqui no Catecismo da Igreja Católica, encontramos o que significa o dogma da Mãe de Deus e por que a Igreja crê nesse fato. Lá no Catecismo, no parágrafo 466, nos diz o seguinte: a humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus, que assumiu e a fez desde que foi concebida. Por isso, quando no Concílio de Éfeso de 431, onde diz que Maria tornou-se com toda a verdade Mãe de Deus por ter concebido humanamente o Filho de Deus em seu seio. Maria é também Mãe de Deus, isto é, o que afirma o dogma da maternidade divina, uma verdade de fé, que não é novidade. O dogma ele não surge como algo novo. Já existia. A Igreja, naturalmente, toma esse dado de fé, oficializa e define. É uma verdade de fé que nós devemos acreditar e crer. Não, sem dúvida, porque não tem como separar o Jesus humano do Jesus Deus. Não é só Jesus. Então, nasceu no seio da Virgem Maria, seu corpo santíssimo foi criado no seio puríssimo da Virgem Maria. Por isso que ela é a Mãe de Deus. Nos veneramos, nos alegramos, celebramos com alegria nesse dia festivo bonito, que nós podemos olhar para ela e dizer como Isabel disse: de onde me vem a mãe do meu Senhor, de onde é que a mãe do meu Senhor me vem a visitar? Ela se alegrou com a visita de Nossa Senhora. Também nós nos alegramos com a visita dela nesse dia, no primeiro dia do ano. Sem dúvida, a gente já inicia o ano assim, Sim. com uma alegria muito grande de ter a nossa mãe, porque a gente tem Maria como realmente nossa mãe santíssima e mãe de Cristo, mãe de obviamente. Cristo, mãe de Deus e nossa. Por isso que a gente pode dizer assim, tomamos como base, né, Mãe de Deus, nossa mãe. E aí depois, mais na frente, a gente vai entender porque ela também nos foi confiada a nós. Jesus, na cruz, confiou ela ao discípulo amado, confiou-nos a sua mãe. Eu costumo dizer que esse momento é a cerejinha do bolo, sabe, Dom? Ele já não tinha mais nada para entregar ali, porque já estava entregando tudo, e aí ele entregou o tudo dele, que era a mãe dele. Gisele, eu costumo dizer o seguinte, que quando vai se aproximando naquela Semana Santa, fugindo um pouquinho, mas naqueles dias que antecede a paixão e morte de Jesus, ele começa então a definir coisas muito essenciais, porém necessárias, sublimes. Uma das que nós mais vemos e de maneira muito efetiva, nitidamente acontece, é a Eucaristia.
ele celebra de maneira muito, muito solene tudo isso e de como é preparado. Outras coisas também ele vai confiando. É como se está concluindo o seu testamento. Sim. Não é? Está confiando, concluindo o seu testamento e entregando aos seus. Olha, isso aqui precisa ser olhado com zelo. Então, a gente está falando de coisas aqui muito especiais, que é a Eucaristia, esse sacramento sublime, que é vida para a nossa vida. Isso se deu na semana da sua paixão, morte e ressurreição. E depois, naturalmente, a gente vai ver, olha só, não é que está no finalzinho, mas assim, Jesus ali na cruz, pregado na cruz, se contorcendo de dor. Maria aos pés da cruz. Imagine a dor de Nossa Senhora, da mãe, embora vendo o filho sofrer, participando com ele desse sofrimento, mas em momento algum ela diz, não vai acontecer isso, eu não vou deixar você fazer isso, eu vou tentar... Ela não fez como Pedro, que tirou a espada da bainha e feriu a orelha do soldado. Sim. Né? Decepou, né, na verdade. Ela não fez isso. Ela acompanhou o filho na via crucis, sofrendo as mais terríveis dores. Na cruz não foi diferente. Só que na cruz, a gente vai falar depois de esperança, de certo modo ela sabia, e ela vai guardando no coração, porque Jesus ali na cruz vai expressar algo tão sublime a todos nós. E é nesse momento de dor que nós vamos compreender que nós ganhamos uma mãe e que ela ganhou filhos. Ela se tornou mãe de uma multidão. Sem dúvida. Eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E a partir daquele momento, nos diz o texto, ela levou, o discípulo amado levou para sua casa. Não foi para qualquer outro discípulo. Quem levou Nossa Senhora para casa? O discípulo amado. Diz que nós somos a imagem desse discípulo amado, que levamos a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, para casa. E nós podemos fazer isso, né? Nesse primeiro dia do ano, a gente pode fazer isso. Eu vou levar Nossa Senhora para casa. A gente pode renovar isso. Não é? Sem sombra de dúvidas, Dom. Eu fico pensando assim muito, porque a pessoa que a gente mais ama naturalmente na nossa vida é a nossa mãe. Sim. Pelo menos assim, eu tenho um amor muito grande pela minha mãe. Sim. Eu sei que ela hoje contempla a eternidade e assim, eu sinto muita saudade, mas é o grande amor da minha vida. Sim. Sou mãe, né? Sim. Tenho os meus filhos, mas assim, o amor pela minha mãe é gigantesco. Eu imagino o amor de Cristo por Nossa Senhora. Sim. Sabe? Aquele amor, assim, que é sublime, né? Porque ele conhece Nossa Senhora na sua integralidade, né? E é lindo demais. Nós estamos falando de um Deus santo, não é? Um Deus que veio por nossa causa. Se fez obediente até a morte de cruz. Se entregou livremente por obediência ao Pai. Então nós estamos falando de um Deus em Cristo, santíssimo, fidelíssimo, sensível, uma santidade sensível. Então, digamos assim, por isso que o sofrimento foi atroz. Porque qualquer situação de mal que a humanidade o desfez contra ele, o feriu gravemente. Qualquer situação de pecado, ferimos gravemente porque ele é sensível, isto é, santíssimo. Então, portanto, o sofrimento foi inagualável. E, portanto, por ser santo, como lidava com a mãe? Sim. O relacionamento. Porque a gente vai ver depois que toda uma vida de Jesus e Maria, toda a sua vida com Maria e José, a maior parte foi no escondido. A gente chama no escondimento. Como nossa família, escondida ali. Claro, mas não faltou o dia a dia, os relacionamentos diários, as conversas. Com certeza. A vida de oração, esbarrando naturalmente nos sofrimentos. Porque falamos aqui de uma família finíssima, santíssima, pura. Imaginando assim o futuro que os esperava. Claro, depois naturalmente Nossa Senhora foi viver
São José sai de cena, vamos dizer assim, mas confia naturalmente o cuidado de Jesus à Virgem Maria. Então, mais uma vez, ela teve que honrar esse cuidado, a pessoa do filho. Naturalmente, sabendo que esse filho não era um filho, vamos dizer assim, é um filho especialíssimo, sim, cuja missão, porque a partir do seu sim, né, depois do anúncio do anjo Gabriel, a partir do seu sim, ela vai viver em tudo por causa do filho. Ela não vive mais para ela vive por causa do filho. Vivendo em função do filho, ela vive também em função de todos nós, porque toda a redenção passa-se pela sua acolhida, né? Pela importância que ela tem na história da salvação. É muito lindo, né? Então, a Sim. gente pensa assim nesse relacionamento de Jesus com Nossa Senhora. Sim. E o quanto ele nos amou a ponto de dar a sua própria vida e, claro, entregar o bem Sim. mais precioso que ele tinha Sim, ali naquele sim. momento, que era a mãe dele. Sim, perfeito. É muito lindo. Depois, naturalmente, nós temos assim, por isso que os fundamentos, né? Uhum. É muito simples também perceber a sua presença na Escritura, né? Uma vez que sabemos que foi definida com o dogma da maternidade divina, ela é mãe de Deus e nossa, naturalmente se define pelo um histórico, vamos dizer assim, pela doutrina, pela doutrina, pela Sagrada Escritura, pela tradição. Tradição, Sagrada Escritura. O comportamento dos padres da igreja, a participação dos padres da igreja também nesse processo, como tantos, Tomás de Aquino, São Luís Maria Grignon de Montfort e outros, que colaboraram muito nesse processo, né, de entendimento que a igreja tem hoje. Mas, falando na Sagrada Escritura, a presença dela na Sagrada Escritura, já recorremos ao Evangelho de Lucas, que diz que durante a visita de Isabel, quando ela chega a Isabel e cumprimenta Isabel, ela fica cheia do Espírito Santo. Então, esta saudação de Maria a Isabel destaca não apenas a maternidade de Maria sobre Jesus, mas a sua condição como mãe do próprio Senhor. Que Isabel diz: de onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite, ou me venha visitar? Pois quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Estremece de alegria, né? Então, Lucas 43, 1:43, seguintes: logo, de onde me vem que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Porque a saudação de Maria a Isabel se rompe numa alegria muito grande. Isabel fica repleta, o texto nos diz, repleta do Espírito Santo. E depois, naturalmente, vai vir o canto, né? O canto do Magnificat, o canto das mulheres honradas da Sagrada Escritura, que louva e bendiz a Deus. Então isso é muito belo, porque, imagine, não há uma contradição. A razão e o fundamento desta alegria tem uma palavra, claro, movida pelo Espírito Santo, mas é Cristo. E a salvação que chegou, e ela está plena desta graça, porque ela transporta isso. Ela diz assim, Jesus se habita no seio santíssimo de Maria, chamou o primeiro sacrário da humanidade. Ele habita. Ela foi a portadora, né? Então, por isso que ela vai atravessa as montanhas, né, da Judéia. Ela, diga de passagem, diz que era um percurso de 4 dias de viagem. Nossa, para uma mulher grávida, imagina. Grávida, imagine você. Então, não mede esforços. Então, talvez nos dias de hoje, e você está nesse advento, né? Quanta dificuldade é para uma mãe nessa condição de se locomover, de se abdicar de si mesmo, se abdicar dos cuidados necessários para enfrentar a estrada. E olha só, região montanhosa. Nossa Senhora. Ela não subiu numa Ferrari. Exatamente. Não, foi a pé.
Gente, e assim, passando pela experiência de estar gerando uma vida, Sim. né? Estou nesse momento aqui gerando o Miguel. Sim. Eu percebo o quanto é difícil, Dom, assim, até para varrer a casa, Sim, fazer coisas muito simples no dia a dia. Simples. O seu corpo, ele reage de uma forma que te deixa muito exausta, com muitas dores. E isso é natural da mulher grávida. Não, e disse que Maria ficou 3 meses ainda com Isabel. Meu Deus do céu. O senhor imagina o sacrifício dela para Sim. poder ir visitar a prima. Sim. Andando, Jesus. Andando. Não, imagine quando chega. Em vez de chegar, pelo amor de Deus, me dá um banco. Né? Uma caminha. Eu preciso sentar. Meus pés estão para estourar. Não. Exatamente. A voz, quando Isabel ouve a voz de Maria, ela entra em júbilo. João Batista estremece no seio dela. Imagine, ela está cheia do Espírito Santo. Ela está cheia de Jesus, cheia de Deus. Sim. Por isso que o Theotokos, né? Cheia de Deus, é mãe de Deus, a cheia de Deus. Ela transporta, ela é portadora do Cristo. Sim. Por isso que onde está Maria está Jesus. Sem dúvida. Onde está o Filho está a mãe. Do início ao fim da vida de Jesus. Ele quis assim, que desde o seu início ela estivesse com ele e ele com ela. Mas na cruz também foi assim. Ela com ele e ele com ela. E no momento final, ele confia a nós. Eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Então, por isso que essa solicitude de Maria não passa desapercebida pela igreja. Porque esse título, né, de bonito de mãe de Deus e nossa, não é à toa. Ela não conseguiu isso naturalmente pelos seus méritos, mas por graça. E nós também não a temos como mãe também por mérito, mas por graça. É graça de Deus que nós a temos. Nos foi dado. Esse mistério de amor que foi revelado, nos foi dado. Sem sombra de dúvida. E por isso nós nos alegramos. Eu não quero mudar isso. E você também não. E nós também não. Nós não queremos mudar isso. E não precisa mudar. Pode ser assim. Então eu quero, naturalmente todos nós queremos, que até o último momento do nosso suspiro aqui nessa terra, que ela esteja conosco. Sem dúvida. Para depois a gente inaugurar um novo momento da história com ela no céu, juntinho dela. Não, sem sombra de dúvida. Eu sempre digo que o melhor da vida é você ter um colo de mãe. Sim. Então, se a gente puder ter dois, melhor ainda. Que é o da nossa mãe aqui e o da nossa mãe. Porque, naturalmente, e creio que nossas mães aprenderam e aprendem a ser mãe espelhando-se em Nossa Senhora. Verdade. Eu ia dormir, lembro disso, quando adolescente, ouvindo minha mãe rezar o terço. Era o modo dela cuidar da gente. Onde não tinha experiência de igreja por perto, qual era a experiência que tínhamos de sagrado? A mãe, nossa mãe, a minha mãe, que estava em comunhão com a igreja, em comunhão com a mãe de Deus e nossa. Que com certeza auxiliava e auxilia nessa condução, nesse aprendizado de ser mãe. Então, nossa mãe nos ajuda muito a entender e amar Nossa Senhora. Eu aprendi a gostar e amar Nossa Senhora por causa da minha mãe. Eu também. O modo dela agir, de ser, de cuidar, de amar nas pequenas coisas. Não, claro, mesmo que a partir, apesar dos erros, das falhas, porque é uma mãe humana. Exatamente. É assim. E quando a gente vê os cuidados de Nossa Senhora com Jesus, mas também os cuidados dela com os seus filhos, conosco, a gente entende que é cuidar de mãe. Sim. Não tem, é uma linguagem universal. É verdade. Só não vê quem não quer. É verdade. Amor de mãe não tem igual. Não tem. E assim, Nossa Senhora, ela é a portadora da esperança. Portadora e a gente, da esperança. Iniciando esse ano de 2025, ano jubilar, Sim. Dom, muita alegria para toda a igreja. Justo. Queria que o senhor falasse um pouquinho o que é, então, esse ano jubilar, para que quem nos ouve, quem nos assiste, possa entender melhor como que funciona o ano jubilar na igreja. Isso. Então, antigamente, a gente recorre ao livro de Levítico, era de 50 em 50 anos. Né? Se estabelecia o ano jubilar. O que permeava aqui de maneira mais sintética esse modo de entender o ano jubilar, que o povo antigo era o comportamento. Perdão das dívidas, né?
até brincava com o povo assim, de maneira muito tranquila. Então, quem tem dívida, quem estava devendo alguém, podia ficar tranquilo, pode ficar tranquilo, porque vai ser perdoado. Ou quem tem dívida também pode ficar tranquilo, porque que vai ser perdoado. Agora, quem deve vai ficar tranquilo, porque vai ser perdoado. Mas quem tem algo a receber é um problema, porque também não precisa receber. Brincadeira à parte, mas era o perdão das dívidas. Os escravos eram soltos, eram libertos. A terra descansava. A gente entende isso que é chamado assim, significa que o ano da graça. Então o que acontece? Mas era de 50 em 50 anos. Uhum. E então, olha, de 50 em 50 anos, pode ser que muitos de nós não temos essa condição de viver uma experiência jubilar. Sim. Então, o Papa proclamou, sim, 25 e 25 anos. Então, de modo que eu estou no meu segundo jubileu, porque o meu primeiro foi no ano 2000, onde eu celebrei meu ingresso no seminário. A gente chama que nós somos da turma do jubileu. 25 e 25 anos. E olha só, é o Papa que proclama. Então significa o quê? Que tem bênção para nós. Né? E sobretudo, o que implica isso espiritualmente falando? Sobretudo as penas, nossos pecados serão perdoados, para a gente confiar mais na graça, na misericórdia do Senhor. Então vai ser um ano de grande importância espiritual para todos nós, para a gente podermos reviver essa experiência da misericórdia de Deus. Uhum. Claro, pessoalmente, por primeiro, beber dessa fonte, que é Cristo. Porque São Paulo nos diz assim, a esperança não engana. Romanos 5:5, o Papa começa a falar sobre isso, né? O Papa Francisco. A esperança não engana. Então ele conclama-nos a esperança. Porque, claro, nos advém, e naturalmente nós temos tido experiências de tempos difíceis. Estamos vivendo tempos difíceis. Muitos descréditos, desesperos, falta de fé, a gente chama-se o mal do século, né? A falta de fé, um secularismo muito grande, um consumismo exacerbado. Uhum. Então nós estamos sofrendo com isso, com a miséria, a dimensão social vai de mal a pior. O Papa também cita algumas coisas lá na frente, das guerras. Uhum. Ele cita a guerra, a pessoa do idoso, a relação aos nascituros, o aborto, os migrantes. Então ele vai elencando uma série de situações que precisam de misericórdia. Para que essa misericórdia alcance essas pessoas desfavorecidas, desprotegidas, sem voz, sem vez, eu preciso, aí depois ele vai também citar, né, o peregrinos da esperança. Eu preciso ser peregrino da esperança. Primeiro porque eu experimento. Sim. Né? Eu experimento isso. E por graça de Deus, eu experimentei, e eu fui à fonte. Né? Eu me coloquei a caminho. Peregrino porque eu me coloco à disposição como caminheiro do Senhor. Né? Digamos assim, esse ano vai estabelecer para nós alguns lugares para essa peregrinação. Estou a caminho, estou a buscar, estou olhando para um horizonte. Meu olhar está fixo no Senhor. Estou com Ele, estou caminhando com Ele. Sintetiza a nossa caminhada rumo ao céu. Enquanto esse céu, a gente vai fazendo a experiência aqui na Terra, com os desafios que nós já falamos, nossos olhos precisam estar voltados ao Senhor. Sim. Voltados a Cristo. Porque assim, aí de fato,
o fundamento desta esperança. Ele como fundamento desta esperança. Ele mesmo que veio, nós falamos agora há pouco, né, da Virgem Maria que nos trouxe a partir do seu sim. Ele acontece em nosso meio, celebramos isso também no Natal do Senhor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então toda uma verdade que nos coloca num mistério único, não é? Essa presença de Deus em nós, que naturalmente se esbarra em pessoas, que se faz como ponte. Nossa Senhora é uma peregrina da esperança. Sem dúvida. Primeira atitude dela, quando disse sim, um sim total a Deus, foi ir até Isabel. Sim. Caminhou, levando o fundamento, a razão de toda a esperança para a humanidade, que é Cristo. Na pessoa de Isabel, na pessoa de João Batista, ela apresenta o fundamento de toda a esperança, que é Cristo. Ora, então se eu sou caminhante, caminheiro da esperança, cheio de Deus, repleto dele como a Virgem Maria, e por onde eu for, eu vou levando o Cristo, ora, muita coisa pode mudar. Sem dúvida. Tem mudado, é o caminho da igreja. Sim. Mas olha, agora nós estamos fazendo isso de maneira mais especial, vamos dizer assim, porque é o Papa quem abriu. O Papa foi lá e abriu. A porta santa da Basílica de São Pedro foi aberta no dia 24. Sim. Abre-se a esperança a nós. A igreja, com propriedade, quer ainda mais se afeiçoar mais ainda desse anúncio do Cristo, porque ela entende, nós entendemos assim, somos peregrinos que queremos levar Jesus, assim como Nossa Senhora levou, a todos os recantos, por onde passarmos, levando esperança, uma palavra de conforto, de consolo a tantos que o Papa mencionou na sua carta, e nós podemos encontrar esse povo, seja perto, seja longe. Esse povo está aí, do nosso lado, pode ser o nosso vizinho, pode ser o nosso colega de trabalho, pode ser o nosso colega de pastoral, aquela pessoa que vai na igreja aos domingos, pode ser aquela pessoa aquele fiel que vai todos os dias. Nós não sabemos, aliás, nós sabemos, somos todos nós, que o tempo todo estamos precisando de um olhar do Cristo, de um consolo, de um ombro amigo, né? Alguém que nos escute. Isso falava-se da arte da escuta, né? Se fala da arte da oratória, que porém é necessário e bonito. Eu louvo a Deus quem tem esse dom, a arte da oratória. Mas também se fala de uma outra arte da escuta, que é necessário, de você possibilitar tempo para que alguém chegue ali e fale. Isso é passar por esse processo, né, da nossa peregrinação. Então, enquanto vamos peregrinando, nós vamos dando conta de que nós estamos sendo portador da boa nova, como Nossa Senhora. Ela, por primeiro, nos ajuda a entender isso, como ser peregrino da esperança. Então, como eu dizia antes, para isso ficar bem evidente para nós, para dizer que nós não estamos simplesmente caminhando para lá e para cá, não é? Porque a nossa vida não pode ser assim. Estou indo, mas não sei para onde estou. Sem sentido. Tomei um caminho e vou. Né, tem um texto que diz, para onde eu vou? Emaús ou Jerusalém? Né, para onde eu vou? Não. O discípulo de Jesus sabe para onde vai. Né? Nós não podemos ser como os discípulos de Emaús, que depois da paixão e morte de Jesus Cristo, eles deixam Jerusalém, o lugar do encontro, claro, da paixão, morte, mas também da ressurreição, o lugar do grande anúncio, da boa nova. Eles deixam esse recanto e está indo para um lugar distante, está se afastando. Cabisbaixos, tristes, nós não podemos tomar o caminho de Emaús. Sem dúvida. Claro, nós temos que pegar o caminho de volta. O caminho de Jerusalém é o caminho do encontro com o Filho, com o ressuscitado. Porque é o lugar do anúncio, é o lugar da boa nova, da alegria, é o lugar dos ressuscitados. É o lugar onde nos encontramos
e devemos encontrar sempre, que é na Eucaristia. É o lugar do encontro. Então, o peregrino da esperança encontra-se com tantos que estão talvez peregrinando sem esperança, sem saber para onde vai, de onde vem, para onde vai, para trazê-los ou para levá-los ao local, ao lugar do encontro, que é a Eucaristia. Aí precisa de um caminho. Estamos caminhando para o encontro com Jesus. Esse encontro, a gente chama de encontro intermediário, né? Sim. Que ele acontece no cotidiano, no nosso cotidiano. E se a gente, como peregrinos, encontramos com Jesus no nosso cotidiano, é o que basta. Sem dúvida. É o suficiente. É o que basta, basta isso, né? Então, nos alegramos como igreja, enquanto igreja, nos alegramos com essa atitude belíssima, naturalmente, do Papa que deu início, né, ao Ano Santo. E nós vamos celebrar aqui na Arquidiocese, no dia 29, a concentração às 15 horas, para também darmos início, enquanto igreja, como peregrinos da esperança. Uma voz bonita, que deve ser a do Cristo, que vai ecoar no nosso coração, porque nós vamos ser enviados para isso. Esse vai ser digamos assim, um marco muito bonito na nossa história, enquanto cristãos, discípulos de Jesus, porque esse envio, claro, já aconteceu a partir do gesto do Santo Padre, o Papa, mas também, de modo particular, aqui na nossa arquidiocese, nós vamos também vivenciar esta experiência. Amém. Dom, para a gente finalizar, eu vou pedir para que o Senhor nos conceda a bênção, então, para que a gente viva esse ano de 2025 diante da graça de Deus, diante de tudo que o Papa nos propõe a viver, para que estejamos cada vez mais próximos a esse Cristo tão amoroso. Sim, sim. Então, é muito importante termos sempre a bênção de Deus, né? Primeiro porque nós sentimos, claro, abençoados por Ele, e uma vez mais abençoados, podemos também abençoar os outros. Eis o nosso papel, nossa missão. Não é outra senão essa. É verdade. Então, pedimos a intercessão da Virgem Maria, sobre todos nós, sobre todos aqueles que nós falamos aqui, que estão peregrinando sem esta esperança, sem o Cristo. Esteja onde estiver, recorremos, portanto, à intercessão da Virgem Santíssima, a bênção de Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Amém. A você que nos acompanha, muito obrigada por estar aqui conosco nesse início de 2025, que você tenha um ano novo repleto da graça de Deus e que possa fazer cada vez mais essa experiência de intimidade com o próprio Cristo. A gente se vê no próximo programa. Paz e bem.